Então tá. Bom, gente, boa tarde. Obrigada por vocês estarem aqui hoje de novo. Eu já falei que é um prazer para mim poder continuar tendo essa nossa conversa de ontem. Eu vou, talvez hoje fique um pouco mais cansativo, porque a minha intenção foi falar um pouquinho sobre o que acontece no desenvolvimento de uma criança com cegueira ou com um comprometimento visual muito severo. Eu acho que não dá para assimilar tudo que eu falei, mas eu quero que pelo menos assim, o espírito da questão da intervenção, de alguns aspectos que são muito importantes para o desenvolvimento da criança, vocês possam absorver, e com isso acaba sendo um guia de conduta de atuação, tá? Então a gente vai fazer uma breve recapitulação, muito breve, e depois a gente continua. Então, meu telefone tocou aqui. Então, voltando àquele slide, deixa eu só avisar que eu estou em aula aqui, que é lá do consultório. Desculpe, gente. Não sei se é alguma coisa importante. Bom, então assim, voltando àquele slide, onde eu mostrei para vocês, a gente tem as patologias oculares, os distúrbios oculares, as doenças oculares. Então a gente vai ter aquelas que vão levar um leve comprometimento das funções e que podem ser tratadas, que aí no caso a gente teria a miopia, o estrabismo, né? E a gente tem também aquelas doenças que vão lesar o sistema visual de uma maneira irreversível, que nem o uso de óculos, nem tratamento, nem cirurgia vão recuperar a visão. Então, você pode ter uma visão prejudicada, a baixa visão, em que, embora ela não seja uma visão normal, mas ela ainda é o meio principal para o desenvolvimento e para a aprendizagem, e a cegueira, quando o comprometimento é muito acentuado, que você precisa fazer substituição da visão. Você vai ter crianças com desenvolvimento global normal, aquelas com atraso no desenvolvimento ou que têm outras deficiências visuais associadas. Então, eu preparei isso aqui para a gente entender um pouquinho do seguinte. Eu acho que a grande maioria, se não 100%, já foi no consultório oftalmológico ou já viu uma tabela de acuidade visual. A tabela de acuidade visual, ela mede, quantifica a capacidade de discriminação de forma do nosso sistema visual. Então, aí a gente tem as letrinhas, né, desde as maiores lá até menorzinha. Então, a gente pensando na classificação da deficiência visual segundo a Organização Mundial de Saúde, no CID-10, que é a última classificação internacional de doença, então vamos ver. Na tabela, então aqui, essa é uma tabela que em geral ela é para 5 metros, essa eu acho que na verdade é uma de 4, mas não importa, em geral elas são 5 metros, 6 metros, cada tabela, ela diz a mesma coisa adaptada para aquela distância que ela foi feita. Então, aqui, nessa linha aqui, que eu coloquei como verde, essa letrinha aqui, é a visão normal. A visão normal é a visão 1. Significa, né, que o que uma pessoa pode ver, se a tabela é 5 metros, a 5 metros, uma pessoa com visão normal, aquela pessoa está vendo a 5 metros. 5 sobre 5 igual a 1. Agora, baixa visão é desse nível aqui para baixo, que é menor que 0,3. 0,3 é a visão do seguinte, aquilo que uma pessoa com visão normal pode ver a 10 metros, essa pessoa está vendo a 3. E essa visão, aqui a gente já considera deficiência visual. Já existe um novo documento da Organização Mundial de Saúde que vai mudar essa linha. Por quê? Menor que 0,3 é realmente ainda muito,
muito pouco, porque muita gente com 0,3 que já não entra, tem muita dificuldade visual. Não dá para ler na lousa, por exemplo. Então, eles vão modificar isso daqui. Já está feito o documento, não sei quando ele vai ser oficializado, de mudar isso daqui. Mas, por enquanto, a acuidade visual menor que 0,3. Nos nossos documentos oficiais que definem o que é deficiência visual, é isso, menor que 0,3. Agora, baixa visão vai até, por exemplo, a tabela é para 5 metros. A minha criança, o meu aluno, consegue vê-lo a 2,5 metros. Essa primeira linha aqui é visão 0,1, 0,1. O que é 0,1? O que uma pessoa vê a 10 metros, essa pessoa só pode ver a 1 metro de distância. E quando ela só puder ver a 2,5 metros, a acuidade visual dela é 0,05. Até aí é baixa visão. Precisou chegar mais perto, né? Aí depois disso tem movimento, tem percepção de movimentos de mão, percepção de vulto, percepção, projeção de luz, saber de onde vem uma luz, em que direção ela vem, percepção de luz, que percebe a luz, mas não consegue projetar e saber de onde ela vem, e até a cegueira total, que é a ausência total de luz, tá? Então, isso para vocês entenderem melhor esse grande espectro, né, que vai de deficiência visual, que vai da baixa visão até a cegueira total. Então, vocês vejam que é completamente diferente, né? Uma pessoa que consegue enxergar aqui, que a gente chama de 0,25, daquele que tiver 0,1, né? Já é muito diferente. Então, assim, as condutas em termos de aproveitamento dessa visão, de ampliação das necessidades, elas vão ser muito diferentes. E aliado a isso, a gente já tem todas aquelas questões que a gente tem também. O campo visual como ele está, porque eu posso ter uma visão central relativamente boa, mas se eu tenho um campo visual muito reduzido, eu não vou conseguir andar. Então, às vezes, você tem algumas pessoas com baixa visão que precisam usar bengala, né? Que precisam de auxílio para deambulação, tá? A questão do contraste, né? Porque a tabela de acuidade visual é preto no branco, alto contraste. Isso não é a vida real. Então, a gente tem que perceber também como é a percepção de contrastes, porque senão, se tem a percepção de contrastes também alterada, qualquer diminuição do contraste entre a figura e o fundo vai comprometer muito a atividade da pessoa visual. Então, são vários fatores que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa, então, numa pessoa com deficiência visual. É muito individual, né? Vocês vejam que na questão da iluminação, que a gente colocou ontem, tem gente que precisa de muita luz e tem gente que não dá muita luz, prejudica. Então, essas coisas todas a gente leva em conta. Eu vou falar então para vocês um pouquinho do efeito do comprometimento visual severo no desenvolvimento. Aqui entra aquelas crianças que são cegas ou com visão muito, muito prejudicada. Bom, de maneira geral, a literatura fala muito a respeito do comprometimento, do atraso no desenvolvimento de crianças com deficiência visual severa. E a gente tem uma pesquisadora, a Freiberg, que ela tem muitos trabalhos nessa área, e ela fala, né, da questão que a visão, ela faz uma síntese da experiência, né? Por quê? Porque através da visão a gente tem uma integração de várias experiências perceptuais, como numa única representação mental. Então, assim, quando eu olho alguma coisa, eu tenho noção de profundidade, eu tenho noção de tamanho, mesmo não pondo a mão, eu tenho uma noção de textura. Se é uma coisa que tem um barulho, eu associo aquele barulho àquela imagem visual. Então, assim, a visão, ela tem essa capacidade de dar essa representação, uma representação muito integral
da experiência perceptual, né? E por isso ela acaba sendo um canal preferencial para análise da realidade. E as primeiras representações mentais, elas são baseadas na experiência visual. E a visão, então, vai proporcionar desde o bebê pequenininho, à medida que ele vai desenvolvendo, a possibilidade dele observar o que está acontecendo no ambiente, o que acontece, controlar esse ambiente, quer dizer, de agir sobre esse ambiente e de imitar as pessoas, fundamental para o desenvolvimento dele. Então, quando você tem um bebê com uma deficiência visual severa, ele vai estar em perigo. E o que acontece? Que uma subestimulação do bebê empobrece progressivamente as suas capacidades inatas. Ele tem uma capacidade de desenvolvimento normal, ou muito próximo do normal, com algumas, mas se você não fizer a estimulação adequada, ele vai ter prejudicado. Eu vou falar, a gente pode fazer uma análise do desenvolvimento da criança com deficiência severa a partir de muitos autores. A gente pode usar os marcos de Piaget. Eu agrupei em duas fases, a fase global e a fase integrativa, que a Songsen, que é uma neuropediatra que trabalha com deficiência visual, ela é da Inglaterra, e ela aborda essas duas fases e fica um pouco mais simples e mais rápido da gente atuar. Então, ela vai primeiro falar da fase que ela chama global, que é de 0 a 4 meses, que o que acontece aí, né? É a emergência da consciência do eu. É quando o bebê, ele toma consciência de que ele não é a mãe, né? Porque antes está tudo misturado e aí ele começa a perceber que a mãe é externa a ele, ele tem a consciência do seu eu, tá? Aí ele vai ter a consciência dos pais, como fora dele, e do meio também. E aí, a partir dessa consciência do eu, e também pelo seu desenvolvimento visomotor, que aí a visão é super importante, desperta o interesse por mover-se no meio, né? Fazer o alcance, pegar alguma coisa, depois começar a rolar, levantar a cabecinha para poder ver alguma coisa que ele queira ver, e a comunicação, né? Que aparece da interação com os pais, com a família. Aí você tem uma família que recebe seu bebezinho e ela tem um impacto do conhecimento da deficiência, de que o filho tem uma deficiência. E não só ela tem o conhecimento da deficiência, mas nesse período existe um processo de diagnóstico, né? Você vai à busca de um diagnóstico, né? Você vai ouvir muitas vezes mais do que uma opinião. E se existe uma possibilidade de tratamento, você vai em busca de tratamento. Então, essa fase inicial, ela não é só esse impacto do conhecimento da deficiência. Existe também uma questão que a gente tem que levar em conta, que é a questão do processo do diagnóstico todo, principalmente quando ainda está envolvido cirurgia. Então, por exemplo, uma criança com glaucoma, que você tem que operar, tem que ter todos esses cuidados pós-operatórios, tem que voltar no médico 500 vezes. Tudo isso não é uma rotina normal para o desenvolvimento de uma criança, né? Então, isso já tem um impacto bem negativo. E, além do que, tem a questão emocional dos pais, né? Primeiro, o choque com isso, né? Você está esperando o seu bebê saudável e você tem a notícia de que esse bebê não enxerga. É um choque por todos aqueles... A gente faz muitas projeções e muitos sonhos com relação ao nosso filho. E na hora que você recebe uma notícia dessa, é assim, e agora? O que vai ser desse a minha criança? O que vai ser desse meu filho, né? E isso pode levar também, aí depois, um período de tristeza, de muita ansiedade, o que eu tenho que fazer, o que eu faço, para onde eu vou. E ainda, além de tudo isso, você pode culminar com uma depressão, que aí dificulta mais ainda, porque
uma mãe ou uma família num estado deprimido, essa relação com o bebê vai ficar muito prejudicada. E aí, no bebê, também, como que com a deficiência visual, sem enxergar o mundo, ele vai se tornar presente para o mundo e para si mesmo. Aí, tudo isso a gente vai tentar superar através da interação. A interação, o fortalecimento dessa interação da família com esse bebê, continuar enxergando, tendo prazer nessa díade, né, mãe e filho, prazer nessa relação com o bebê e aprender a interagir com esse bebê da maneira possível para ele, conhecendo como que funciona, como ele funciona, como são os sinais que ele mostra, isso vai ser o agente que vai catalisar o progresso desse bebê. E a importância da qualidade da interação, ela leva em conta muitas coisas, fatores sociais. Então, assim, todo o apoio que essa família pode ter, né, do seu meio familiar, dos seus amigos, da sua comunidade, todo um respaldo que ela pode receber, né, fatores econômicos também, porque uma família que ela tá, para ela o principal é a sobrevivência. A gente falar determinadas coisas são muito abstratos, né? Para quem não tem um mínimo para sobrevivência, que tem que pensar no que vai comer hoje, né? E como vai conseguir comer hoje, aí isso daí fica tudo muito mais complicado. Também as questões culturais, né? De como a sua própria cultura enxerga a pessoa com deficiência visual. E as questões emocionais, né? A superação de tudo aquilo que a gente já colocou. Se há falha no processo de desenvolvimento do interesse do bebê e na capacidade de responder, além dos seus sentimentos internos de conforto e desconforto, durante os primeiros meses de vida, irá ser muito difícil realizar isso mais tarde. Então, se esse bebê, nessa fase global, ele ficou voltado somente para dentro dele, que ele não teve experiências com esse mundo externo, cada vez mais difícil vai ser tirá-lo desse mundinho interno e fazê-lo despertar para o mundo externo. Então, vocês vejam a importância, tá? Parece que tem muita gente que... Bom, a questão dos slides depois vê, né? As pessoas estão mandando perguntas. Agora, continuando. Uma das coisas muito importantes no desenvolvimento dessa relação mãe e filho, que vai proporcionar tudo isso que a gente já falou, é a questão do contato visual. Em geral, como que a gente dá o contato, né? A gente olha para o bebezinho olha para a mãe, aí sorri, o bebê sorri. Existe um feedback, né? Ali de interação da mãe com o filho, que é muito visual. Então, o que vai acontecer com uma mãe que quando olha para o seu filho, ele não faz esse contato visual, né? Ele vira a cabeça. Porque o que acontece com uma criança cega, ela vira a cabeça sim, porque ela vai virar a orelha em direção a mãe. Então ela vira. E é uma maneira diferente que ela tem de agir. E aí a gente precisa conhecer isso, né? Porque do contrário, se você não estimula esse contato, né, você vai ter uma perturbação do diálogo pré-verbal que se estabelece entre a mãe e o filho pequeno. E esse menos contato verbal, né, que já que o visual não é possível, ele vai vir com uma porção de outras coisinhas juntas, né? Você tem menor contato corporal e afetivo, porque a mãe, ela é retroalimentada pelo bebê também. Então, ela também precisa de como o bebê se mostra para ela se sentir incentivada a manter essa relação, essa interação. Menor número de sorrisos dirigidos à criança, né? Porque, além de tudo, ele não está vendo, então eu não vou sorrir para ele.
Além do que, se você está numa depressão e numa tristeza muito grande pelo acontecido, essa possibilidade de ter alegria nessa relação, ela fica muito complicada. Se cada vez, e eu já vi isso muitas vezes, é muito, muito, muito triste. No caso, por exemplo, de a mãe olhar para o seu filho e só chorar, porque ela está num problema de depressão. Então, isso é muito complicado. Então, aí diálogos empobrecidos, porque você acha que a criança não entende nada, desprovidos de ilusão e um conjunto de menor desejo de proximidade física e de encontros alegres na vida. Os sinais da criança não têm significado para a mãe. Aí aqui a questão, né? Você precisa, essa família e essa mãe precisa. E quando eu falo mãe, é pai também, né? É quem é o cuidador principal, que pode ser uma avó, que pode ser qualquer outra pessoa, mas ela precisa desse cuidador principal, né? Com quem ela estabelece essas relações mais fortes. Eu vou falar mãe, mas não significa que não seja pai, que não seja uma avó, mas é essa figura. Adequado aconselhamento e suporte profissional vão transformar drasticamente esse prognóstico. Então, assim, uma das coisas muito importantes que a gente tem que, indo um pouquinho mais para frente, que tem que lembrar, eu vou jogar só algumas coisas, porque aqui não tem como eu falar muito detalhado. Assim, imagina o bebezinho cego de 4 meses lá no berço. Quando a mãe está falando com ele, ele não tem permanência de objeto ainda. Ele ainda está né? Ele está começando a se diferenciar. Quando ele deixa de sentir essa mãe e deixa de ouvi-la, o mundo desapareceu. Gera muita angústia e gera muita ansiedade nesse bebê. Então, o que a gente fala? Maior contato físico possível, né? Então, se a mãe, quanto mais ela puder carregar esse bebê, aí eu acho ótimo, né? Aqueles canguruzinhos do pessoal das Índias, né? Que a criança fica ali o tempo todo grudado na mãe, né? Quando quer mamar, já tá ali mamando. É um contato físico enorme nessa fase, né? E na criança com deficiência visual, isso é muito importante, né? Então, se puder, quanto mais ficar junto, melhor. E se afasta, continua falando com a criança, né? Ela pode ter até um estímulo de perfume, aprender a reconhecer essa mãe, se essa mãe tem um perfume, e poder sentir que a mãe está num ambiente com perfume, mas assim, contato físico e auditivo, né? E o auditivo aqui não é o que muitas vezes eu já ouvi falar, é colocar um rádio, colocar uma televisão, porque ela vai ficar ouvindo. Não, isso é totalmente virtual, fora da realidade e da criança e incompreensível para ela. O que ela precisa é da voz da mãe. A mãe tem que falar muito sempre para o bebê sentir que ele não foi abandonado, que ele não está lá sozinho, perdido no mundo. E aí a gente lembra, então, que o bebê tem uma grande limitação no controle do mundo e dessa relação com o mundo exterior pela falta da visão. E isso gera insegurança, impotência, solidão, frustrações e medo. Então, acontece assim, por exemplo, o bebê com deficiência visual, se você não começa a trabalhar com ele fisicamente, em várias posições, ele só vai se sentir seguro em decúbito dorsal, quer dizer, deitado de costas, com a cabeça apoiada, as costas apoiadas e as perninhas. Porque se ele virar para uma outra posição, ele tem total insegurança, né? Porque ele não tem esse visual que vai já trazendo para ele mais informações. Então, até dessa parte também de cuidar da criança, de como estimular ela na parte motora também do movimento, a gente tem que começar a fazer bem cedinho. E aí olha, então aqui a gente está vendo, né, a mãe olhando para um bebê de desenvolvimento típico, com 1 mês ele já responde ao sorriso, né? E aí esse olhar, a face, eles vão ser organizadores da interação, e aí é muito importante o sorriso. E o bebê, então, vai ter
o bebê com deficiência visual severa pode ter esse transtorno dos primeiros organizadores do sorriso, porque falta o olhar. Mas o seguinte, olha, vocês vejam, isso aqui é uma imagem real mesmo de um bebê cego e que a mãe está estimulando o sorriso e vocês vejam que ele está sorrindo por estímulo prazeroso, tátil, sinestésico. Então, ele vai pôr a mãozinha na boca da mãe, aí a mãe vai gargalhar, a mãe vai pôr a mãozinha na boca dele, vai fazer coceguinha, vai acariciar, vai conversar com ele, vai cantar uma musiquinha que ele goste. E com isso são os estímulos que você vai podendo propiciar o sorriso, aquele já que a visão não está presente. Aí, continuando mais um pouquinho, na fase integrativa, que a SONCS fala de 4 meses a 12 meses, é um grande resumo, né, gente? Não vou nada muito específico aqui. Você tem integração sensório-motora e intersensorialidade, né? Porque antes tudo é muito visão, audição, tátil, é tudo muito muito jogado, né? Uma coisa. Aí você começa a ter isso daí integrando, né? E aí já começa também a criança. Ela vê alguma coisa, aí ela levanta o pescocinho, aí ela já tenta pôr a mão, e aí quando ela põe a mão, ela tem uma porção de informações táteis, quando ela faz esse movimento, ela tem informações sinestésicas, e quando ela segura, ela tem informações proprioceptivas, e tudo isso vai sendo integrado, né? Isso aquilo faz um barulho, então tem a informação auditiva junto, e com isso você vai tendo formação de conceitos básicos para o desenvolvimento verbal e não verbal. Emergência das atividades motoras, que dirigem a fala, da manipulação e mobilidade. E aí, o que acontece numa criança DV que pode comprometer? Então, você pode ter atrasos, né, nas habilidades motoras, desde a criança levantar a cabecinha para tentar. Ela levanta a cabeça e vai com a mãozinha, porque ela viu alguma coisa que interessa. Mas, do contrário, se ela não está vendo, a gente vai ter que fazer outro tipo de estímulo, né? Então, o estímulo para ela ir e para ela começar a levantar a cabecinha, a gente usa muito o estímulo auditivo, de chocalho, mas principalmente voz da mãe, dessa pessoa próxima, tudo que seja muito palpável, muito concreto, que a gente pode, inclusive, que ela possa pôr a mão. Atraso na realização funcional dos braços e mãos para alcance, pegar e manipular. E aí também um atraso no refinamento e na coordenação dos padrões de movimento, diminuição de sensibilidade sinestésica e tátil, porque se ela está lá no berço e não está sendo estimulada, ela não está pondo a mão em nada, ela não está desenvolvendo nada. Localização de onde vem o toque, né? A localização sonora também. As emergências de reações posturais de proteção, né? Como que ela vai ter o estímulo para rolar, como ela vai ter o estímulo para sentar, como ela vai ter o estímulo para engatinhar, se ela não tem a visão que leve para isso, né? E os de proteção também, né? Por exemplo, o cair de paraquedas, né? Aquela proteção de cair com a mãozinha, tudo isso faz parte da visão. A gente tem questões vestibulares e muito importantes quando a gente não estimula de maneira adequada. E também a compreensão de conceitos de linguagem, né? Quando a criança vai vendo tudo que aparece no mundo dela, ela não sabe para que serve, o que é aquilo. Só que a repetição da visão e da ação e do adulto agindo e dela depois também agindo e da imitação do adulto, ela vai formando conceitos, né? E vai também fazendo conceito de causa e efeito. Então, ela sabe que se a mãe mexe na torneira, vai sair a água. Agora, para uma criança deficiente visual, é tudo mágico, né? Porque ela não viu como isso acontece. Ela não tem essa noção de causa e efeito. E ela não tem como aprender o conceito dos objetos se isso não for falado para ela, se não for mostrado para ela. Né? E aí diz respeito também às relações espaciais e de estrutura de composição do ambiente. Essa questão de relações ambientais, a gente trabalha muito com o bebê cego. Ele começa
gente começa pondo dentro de uma, deixa eu ver se aqui já tem, não, dentro de caixas pequenas e vai aumentando isso para ele começar a ter uma noção de espaço, né? Os jogos corporais de brincadeiras, de jogar, de movimentar, são muito importantes para ele começar a fazer essas relações espaciais. E o uso das mãos. É muito interessante essa questão do uso das mãos, né? Porque vocês podem ver que com 3 meses, um bebê de desenvolvimento típico, ele fica olhando para a mãozinha, né? Ele fica um tempão olhando para a mão. E aí ele tem uma informação visual e uma informação proprioceptiva. Então, porque à medida que movimenta a mão, tem informação muscular que se associa com essa informação visual. E ele então vai se dando conta daquela mão é dele e do que ele pode depois fazer com essa mão. E com isso também ele vai começar a construir a noção de espaço a partir da onde essa mão manipula e da onde essa mão chega. É importante para a representação, para ter uma representação mental do mundo concreto. A criança deficiente visual, a primeira característica dela é que ela movimenta mais os membros inferiores do que as mãos. As mãos normalmente elas ficam na altura do ombro, meio paradinha. E fica desvinculada da função tátil de exploração, né? Então, é o risco dessa mão ficar cega, né? E quando mesmo que ela toque em alguma coisa, ela não tem informações das qualidades sensoriais e perceptuais para reconhecer. Aí, o que a gente trabalha? Já desde bem pequenininho, que a criança encontre meios de que conheça suas mãos. Então, a gente vai trabalhar muito a questão da linha média, de trazer essas mãos para a linha média, e também dessa criança aprender a conhecer essa mão pelo próprio tato dela e pelas essas informações proprioceptivas que ela vai tendo. E a gente também ajuda ela a conhecer o pezinho, né? A gente vê criança de 4, 5 meses que pega o pezinho, né, e põe na boca, mas essa criança DV, ela não tá vendo esse pezinho, então a gente tem que ajudá-lo. O desenvolvimento motor, né? Se você não tem um interesse visual, o desenvolvimento motor pode estar atrasado, porque ele que é a visão que vai estimular o alcance do objeto, né? E a questão de que você tem um pobre desenvolvimento motor é que se você tem um desenvolvimento motor pobre, que a criança não vai ao encontro dos objetos, não manipula objetos, isso vai também ter um prejuízo muito importante no desenvolvimento das funções cognitivas, porque é através da experiência e é através do explorar que está escrito, não é que utiliza o máximo da visão, não, está errado aqui. É que a criança vai fazendo o seu desenvolvimento. Eu digitei errado aqui. Tá? Então, o desenvolvimento motor, ele é muito dependente dessa habilidade de alcançar e de pegar um objeto apresentado através do som. Então, a gente vai trabalhar muito com a criança, né? Ela entender aquele objeto, ele tem um som, a fazer a localização sonora desse objeto e depois pôr a mãozinha nesse objeto e manipular o objeto. E na medida que eu coloco uma coisa que tem um som prazeroso, eu incentivá-la a fazer o ato motor em direção a esse objeto sonoro. Com relação à linguagem, e a gente pode dizer, a visão, ela facilita o entendimento da relação simbólica entre palavras, objetos e ideias. O que são as palavras, né? A palavra é um signo, né? É um símbolo que a gente usa para denominar, né? Para denominar um objeto e uma ideia. Então, ele é uma construção mental, né? Que a gente vai... E quando a gente tem a visão, né, você associa na visão aquele objeto. Então, se você não tem essa possibilidade, você pode comprometer o desenvolvimento da linguagem. E, além de tudo, a gente tem também que a linguagem não só é palavras, a linguagem são gestos e expressões faciais. E uma criança deficiente visual, ela não tem acesso aos gestos e expressões faciais.
Então, uma mãe olha para uma criança quando ela fala um não, às vezes ela nem verbaliza o não, né? Ela faz uma cara para aquela criança de reprovação, que a criança já entende pela aquela expressão ou pelo gesto, né? Que ela faz com a mão, não, não pode pegar, alguma coisa assim, a criança já vai entendendo. A criança deficiente visual, ela é privada disso, né? Então, o que acontece? Que as pesquisas mostram, em muitas pesquisas, que você vai ter, que às vezes, um atraso no desenvolvimento da linguagem, porque a criança teve muito pouco, ou, né, muito pouco experiências, né? Então, refletem a pobreza de experiências da criança com deficiência visual severa. Uma criança com deficiência visual, que tem uma mãe que fala o tempo todo com ela, que tudo que ela está fazendo, então ela assim, a criança está lá no cadeirote, né? Com 8 meses, 9 meses. A mãe está preparando a mamadeira, por exemplo, ou a comidinha dela. A criança está vendo tudo que a mãe está fazendo. Então, quando a mãe chega com a mamadeira ou com o pratinho, com a frutinha, a criança já participou visualmente de todo esse processo. A criança com deficiência visual, não. Então, aquilo tudo é muito mágico, né? Aquilo aparece da mesma forma que aparece a frutinha, aparece a mamadeira, aparece a comida, é tudo muito mágico. Então, essa mãe, o que ela tem que fazer? O tempo todo falar o que ela está fazendo, desde o bebezinho. Porque à medida que ela vai falando e vai repetindo, essa criança vai associando com a experiência que ela está tendo e ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo conceitos e vai desenvolvendo a linguagem. Então, é muito importante que tudo seja falado, independente da criança estar entendendo ou não. Claro, de maneira simples, mas tem que ser falado. Então, a gente tem que possibilitar um meio linguístico muito rico, favorecer a vinculação humana e o maior número possível de experiências. É isso que vai fazer com que o desenvolvimento da linguagem seja normal. A ação comunicativa é de extrema importância, pois acompanhada da ação de exploração tátil, né? Eu falo com a criança do que está acontecendo, eu permito que ela faça exploração tátil, vai permitir a compreensão do significado das coisas que fazem parte do seu meio, dos conceitos e depois das representações mentais, certo? É uma aula um pouquinho pesada, mas eu acho bem importante aqui. Aqui, vocês vejam só, né? A criança, aqui é uma criança com deficiência visual, ela está naquela calça lá, e aqui é um varal com objetos para ela tocar. Então, ela pode estar brincando também. Ela tem um momento dela que ela pode estar brincando, mas eu estou dando a oportunidade de que esses meios estejam ao redor dela. Então, eu uso objetos diferentes, de texturas diferentes, de tamanhos diferentes, com som, sem som. E aí a gente usa muito isso aqui. É chamado de quartito, né? Então, a gente faz isso aqui de madeira, aqui tem um compensado perfurado. Então, você vai colocando os objetos e a criança fica aqui embaixo deitadinha. Aí ela mexe, faz um barulho com um, outro lá tem um barulho diferente, uma sensação diferente, põe a mãozinha e ela fica brincando, explorando esses objetos. E o quartito, ele também começa a dar as primeiras noções de espaço para ela, a partir daquilo que ela pode tocar. Lá na associação, a Deise, a nossa terapeuta ocupacional, ela faz essas caixas aqui de papelão para as crianças terem isso em casa. Isso aqui é muito, muito interessante, muito bom. Conceito de permanência do objeto. A consciência de permanência do objeto é muito importante da gente ajudar a desenvolver na criança deficiente visual. Senão parece que tudo que ela não está tocando sumiu no mundo, né? E ela não percebe, por exemplo, como a outra criança, que alguma coisa pode se esconder, né? Atrás, eu posso ser a minha cara, eu vou lá, pego um paninho, um lenço, escondo a minha cara, depois falo achou, ou eu coloco alguma coisa embaixo de uma caixa e tiro. A criança percebe que essas coisas, né?
não desapareceram, elas de alguma forma continuam ali. E isso a gente tem que ajudar a criança com deficiência visual a desenvolver. Então, por exemplo, eu pego um chocalho, faço barulho, a criança pega na mão. Depois eu ponho o chocalho do lado dela e o chocalho está quietinho, não está mais fazendo barulho. Aí eu ajudo ela aí com a mãozinha a rastrear e até achar. Então ela vai tendo a noção de que aquilo que ela deixou de ouvir não desapareceu, que ele continua ali, que eu tenho que procurar. E aí, na hora da questão da formação de conceitos, né, a gente vê que, diferente da criança com visão, o bebê com deficiência visual, ele vê tudo meio, porque quando ele pega, por exemplo, um brinquedo, ele vai perceber um lado dele, aí depois ele percebe o som, percebe o outro lado, ele vai por partes, né? Dificilmente, quando ele pega alguma coisa, ele vai ter a noção de um todo. Então, se eu estou ensinando para essa criança que é uma cadeira, ela tem que explorar toda a cadeira, o assento, o encosto, os pés da cadeira, né? E para ela poder fazer uma síntese de toda essa informação que ela teve, manual, tátil e também de som que produziu, né, quando ela bate a mãozinha, se é mais mole ou se é mais duro, e estabelecer a partir de toda essa síntese a identidade dos objetos e também das pessoas. Então ela precisa tocar o rosto das pessoas, não só ouvi-las, mas tocar, saber como é o cabelo. Então assim, você põe a bebezinho para tocar, né? O rosto de uma outra pessoa e vai nomeando. O nariz, tá de óculos, o cabelo é curto, o cabelo é comprido. E a criança vai, e você vai repetindo isso com todo mundo. Vai repetindo. E com isso ela vai estabelecendo identidade. Não só pela audição, mas também pelo contato físico, né? E conhecendo os objetos também. Agora, e esse uso dos objetos, a gente tem que lembrar sempre que é uma ação socializada. Não é? Embora eu possa deixar a criança no quartito, mas isso lá é um pedacinho, né? Mas essa questão de criar identidade, criar conceito, né? E poder depois, daí, de ter desenvolvimento cognitivo normal, é uma ação socializada que é realizada pelo adulto. E aí tudo, por exemplo, também assim, pente. A criança fica vendo a mãe pentear, dificilmente você vai ensinar a criança a pentear. Ela pega o pente e ela começa a tentar fazer igual. Você vai ensinar isso para essa criança. Então, a gente tem que passar, e vocês vejam que tudo isso que eu estou falando, uma intervenção de 1 hora por dia, 2 vezes, uma hora de intervenção 2 vezes na semana, não é suficiente para isso. Isso tudo, todo o entorno da criança e os cuidadores principais dessa criança tem que fazer o tempo todo. Senão a intervenção não dá conta. É a família que vai saber lidar com essa criança para que ela tenha um desenvolvimento normal. Bom, vamos falar um pouquinho agora da questão do desenvolvimento emocional. Eu vou ter que correr aqui um pouquinho. O primeiro ano de vida, né, a fase mais delicada. E se você não estabelece interação, você vai correr um risco muito grande de a criança ficar incapacitada para a formação de vínculos, né? E aí, como os pais reagem, é fundamental, né? Reação de negação da deficiência, superproteção, depressão e menos impulsos, assim, de estimulação para compensar, é muito difícil. E essa mãe, né, por exemplo, uma coisa de superproteção mesmo, e se a criança não faz, ela não se vê fora dessa mãe, não tem essa mãe exteriorizada, essa mãe continua muito dentro dela, ela vai evoluir para uma relação simbiótica muito prejudicial para o desenvolvimento dela. E se você uma criança que não teve vínculos importantes
nesse primeiro ano de vida, a possibilidade dela desenvolver psicoses é muito grande, né? Então, a gente vai ter que ajudar muito essa mãe a superar as ansiedades, a depressão, para que ela crie uma atmosfera emocional válida e gratificante, tá? E quando a gente tem também uma falta de interação com o meio, uma falta de experiências, uma falta de interação social, o que a gente vai ter? A criança voltada para dentro dela. Então, a gente pode ter, numa criança que não é autista, mas ter características do espectro autista, porque ela não pôde sair de dentro dela. Ela está voltada só ao mundo interior dela. Então, muitas coisas mostram para a gente, né, que às vezes a gente, quando trabalha com as crianças, a gente tem que estar atento a alguns sinais que pode mostrar que alguma coisa não está errada, né? Está errada. Então, os profissionais devem reconhecer sinais de isolamento social, né? Então, assim, postura no chão da criança, falta de atenção, de respostas a estímulos ambientais, dificuldade de sorrir, pobre uso das mãos para explorar e reconhecer objetos, ausência ou fraco alcance do som, persistência ou excessivo uso não funcional da boca como meio principal da interface. Então, se isso está acontecendo com a criança com deficiência visual, é um alerta, alguma coisa não está bem. O vínculo exclusivo com a mãe, ela vai ter dificuldade de progredir além do estágio simbiótico. E aí a gente tem uma coisa que acontece muito com as crianças pouco estimuladas, ou que as vivências não foram significativas, ela está exposta a um monte de fala, a muita linguagem, principalmente de televisão, de rádio, é que ela tem uma fala declarativa, ela fala, mas ela não se comunica. E isso pode ser uma forma também de preencher um vazio emocional. Se eu não estou interagindo, eu fico falando sozinho, sem interação. E a gente via muito, antigamente, hoje felizmente não tenho visto mais, de crianças com deficiência visual que ficavam repetindo coisas totalmente que ela não tinha significado para ela, que era a ecolalia. E também a gente tem estereotipias. As estereotipias, elas são comportamentos motores repetitivos. Usava-se a palavra ceguismo para deficiência visual. Hoje não é mais usado. E a gente pode ter estereotipias motoras, que são movimentos repetidos da mão, a criança fica assim, né? E dos dedos, balanceio do corpo, sucção do polegar, ficar pulando, girando. Por que é muito comum nas crianças com deficiência visual estereotipias? Porque elas não têm, elas não têm o feedback do que acontece com as outras crianças. Então, quando ela está excitada, ela vai balançar, ela vai se estimular. Então, a gente precisa ajudá-la a compreender esses movimentos estereotipados que ela faz, que nem sempre tem a ver com o autismo, e ela precisa ser orientada disso, para ela poder se apresentar socialmente de uma forma talvez mais aceitável, embora eu acho que cada um é do jeito que é, a gente tem que aceitar. Mas a gente tem algumas coisas sociais que chamam atenção e chocam, e parece que a criança tem um comprometimento cognitivo, quando na verdade não é, né? As crianças com deficiência visual, em algumas patologias, elas têm alguns sinais, por exemplo, de ficar apertando o dedo nos olhos, né, com a palma da mão e de esfregar os olhos. Algumas doenças, você tem isso muito tipicamente, né? E parece que é alguma coisa que está ligada a essas patologias, não se sabe a explicação. Bom, agora continuando mais um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho da questão da aprendizagem e depois eu vou ser um pouquinho mais light com vocês aqui. Vygotsky tem muita coisa, e tem muita coisa falando da questão da aprendizagem da criança cega. Eu peguei muito pouca coisa, né? Mas eu
vou trazer só algumas coisas que interessam muito para a gente. Você tem uma deficiência primária, que é um problema de ordem orgânica, e para o Vygotsky você tem a deficiência secundária, que são as consequências psicossociais em função de como que a sociedade lida com esse problema orgânico. Né? Por quê? A gente tem que todo o universo cultural ele vai estar construído em função de um padrão de normalidade. E que isso cria barreiras físicas, educacionais e atitudinais para a participação social e cultural da pessoa com deficiência. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela vive no meio em que ele está construído em função da normalidade, ela não vai receber os estímulos necessários, que superem as barreiras. E com isso, ela vai ter um prejuízo no seu desenvolvimento, que aí é o que ele chama da deficiência secundária. Então, ele faz uma crítica muito importante às formas de ensino que são centradas nos limites intelectuais e sensoriais. Porque tem uma deficiência visual moderada, ele não vai poder fazer isso, então para que eu vou apresentar isso para ele, para que eu vou dar esse tipo de tarefa, ou se ele não enxerga, então ele não vai fazer aquilo, né? E isso a gente cria um ciclo virtuoso de restrição de possibilidades de vivências, né? Então, nas pesquisas dele, e o que ele recomenda, é que a gente tem que muito mais tentar entender o funcionamento psíquico quando você tem uma deficiência e ter vias alternativas. E é muito interessante que ele deixa bem claro que aquilo que a gente acha, a pessoa é cega, então ela tem um tato mais desenvolvido, ela tem uma audição mais desenvolvida, como se isso fosse uma compensação biológica. Não é. Esse tato mais explorado, essa audição mais apurada, ela é fruto da estimulação e não é uma compensação biológica inata. Isso é muito importante. Bom, e aí ele centra muito essa compensação social da deficiência pela capacidade da linguagem de superar as limitações produzidas pela impossibilidade de acesso direto à experiência visual. Então, vocês vejam que ele enfatiza. E esse conhecimento ele vai se dar nas relações sociais, e a linguagem aqui é elevada à máxima potência, né? Do que de quão importante ela é no desenvolvimento de uma criança cega. Então, assim, o que é fundamental que o Vygotsky trata nos seus estudos é a questão do mediador. E esse mediador são todas as pessoas que estão lidando com essa criança, né? No ambiente familiar, no ambiente da escola, então, seja o professor da classe, seja aquela pessoa que acompanha a criança no intervalo, né, o agente educacional, qualquer uma das pessoas da comunidade da escola, né? Se ela vai na cantina, né, se tem uma cantina, ou no refeitório, né, vamos dizer assim que é o mais comum, se ela vai no refeitório, ela trazer o prato pronto para ela, sentada lá, não vai ajudar muita coisa na independência dela e na autonomia. Então, ela vai participar da fila, ela vai saber o que existe, a merendeira vai conversar com ela e mostrar para ela, perguntar o que ela quer, colocar no prato, e aí ela vai voltar para o seu lugar. Com assistência? Com assistência, sim. Mas toda a comunidade tem que ser esse mediador, né? Todo mundo tem que estar passando para essa criança o que está acontecendo à volta. Em geral, quando a criança chega, né, no ensino infantil e fundamental, ela já vem fazendo parte de um programa de intervenção precoce. Isso é o que a gente espera, senão a coisa vai complicar, né? Porque vocês vejam quantos passos aí, resumidamente, a gente colocou que são importantes. Já tem conceito de permanência do objeto, já tem relação de causa e efeito, né? Então, ela sabe que se alguma coisa está acontecendo é porque teve alguma coisa que fez aquilo acontecer. Não acontece magicamente do nada. Ela tem noção espacial, né, dos ambientes, ela já tem noção já de
tempo do acontecimento que vem, né, que tem muito a ver, né, essa temporal com causa e efeito também, já tem conhecimento do corpinho dela, já se movimenta bem para explorar o meio, e aí ela também já pode se relacionar com seus amiguinhos. Desde que a escola propicie essa relação, porque isso não vai acontecer dela espontaneamente, justamente pela falta de visão. Então vamos continuar. E a gente falou da baixa visão ontem, daquilo que a gente usa para maximizar o uso da visão residual. E na cegueira, a gente vai ter principalmente técnicas de substituição da visão, usando tato, audição, olfato, informações proprioceptivas e sinestéticas. E aí o que a gente quer, né, no processo aí de escolar dessa criança, é que ela seja capaz de ler o braille aqui bonitinho, de aprender, né? Então ela aqui lendo um texto em braille, aqui usando uma reglete para escrever o braille e aqui uma máquina de escrever. Só que isso aqui não vai se dar assim, ó, puf, eu vou lá, ensino ela a mexer na cela, braille, ensino ela e ela vai sair lendo. Então, a gente tem que pensar que a aprendizagem do braille, ela é um processo. Hoje em dia, e nos Estados Unidos isso é muito forte, existe uma corrente que fala que com o uso de sintetizadores de voz, não precisa aprender o braille, porque a criança vai ouvir. Não, braille é fundamental, porque esta criança vai ouvir e não vai saber escrever. Ela precisa aprender o braille. O braille traz para ela a possibilidade também de uma autonomia em determinadas circunstâncias, né? Eu tenho, por exemplo, uma amiga que é cega, ela é tradutora, inglês-português, é professora de inglês, e ela fala assim, eu prefiro ler no braille porque eu dou a minha entonação, né, do que quando eu ouço. Então, é importante o braille para aprender a escrever. E essa moda que teve, assim, de deixar o braille para trás, isso está tendo um movimento na Europa, principalmente na ONCE. Na Espanha, eles fizeram um método de alfabetização em braille muito legal, que chama Braille-Tico, da ONCE, que tá disponível na internet, e justamente para resgatar essa perspectiva de um novo olhar para o braille. Então, assim, o braille, ele não é um código que você ensina para a criança, ele faz parte do processo de alfabetização, né? É você incentivar a criança a participar do mundo da linguagem escrita, para que elas compreendam o que leem e possam se expressar por escrito. E isso vai implicar oferecer uma multitude de experiências vitais prévias, tudo isso que nós já falamos e muito mais, né? Ela precisa ter um desejo de conhecer o mundo. Ela tem que ter situações que ela possa desenvolver o tato e tocar o braille, para que nasça a motivação para decifrá-lo. Reconhecimento de sons e de palavras ao nível fonológico para poder traduzi-los posteriormente em linguagem escrita. Então, assim, o fundamento, né, é que a alfabetização, a aprendizagem da leitura escrita, é o intercâmbio de experiências intelectuais, sociais e emocionais, e vai se iniciar o nascimento. Essa preparação para o braille. Ela não se aparece quando você faz 6 anos e agora eu vou ensinar essa criança a ler e escrever em braille. Né? Todas essas experiências antes. E aí a gente tem a questão de enfatizar o direito que a criança tem de aprender, né? Que os pais, professores, que essa criança tem que ser alfabetizada em braille, com independência de que sua vida possa elegir de forma né, consciente o que é melhor para ela e o que ela vai utilizar. Então, eu vou mostrar para vocês alguns materiais que foram confeccionados pela Daisy. A Daisy é a nossa terapeuta ocupacional maravilhosa da ParaDV, e que todo esse material que eu estou mostrando aqui,
é um material que ela produz para as crianças utilizarem em casa. Isso é material doado para as crianças, que durante esse ano da pandemia, na entrega de alimentos, a gente fez a doação também para as famílias. Então, aqui é um tapete sensorial, que tem diversos tipos de estímulos táteis, né, para a criança ir tocando e brincando. Aqui, a aprendizagem de formas geométricas, e através de formas geométricas e também aqui na forma do peixinho, né? Através de texturas, aprende tamanho, aprende forma geométrica. Aqui é um joguinho de texturas. Aqui também, olha que bonitinho. Aqui bonitinho. Gente, o pessoal está pedindo a referência do Braille-Tico, eu vou deixar assim, tá? Depois no finalzinho a gente coloca. Aqui vocês vejam, olha que bonitinho. Para trabalhar o esquema corporal e noção espacial da criança, né? Tudo isso é material que foi feito individual para uma determinada criança, para a família trabalhar com ela em casa. E essa sintonia que a gente consegue quando a gente consegue, que os professores sabem muito bem que isso não é a totalidade, é muito fundamental, porque os pais vão aprendendo a lidar com essa criança. E eles vão ajudando a fazer as adaptações necessárias, né? Para não ficar só na questão da escola. Olha que bonitinho esse aqui, ó. Pé direito, né? Ela faz o pé direito, pé esquerdo. Aqui tem uma cópia de uma célula Braille, né? Com a palavra pé direito, né? Pé e depois o D. Acho que é isso, porque eu não entendo nada de Braille, viu, gente? Olha que bonitinho. Né, feito com feijãozinho. E você pode fazer isso até colocar o pezinho da criança, desenhar o pezinho da criança, e depois ela vai colando, né? Você faz um fio em volta para dar o contorno, né? Um contorno tátil, e aí ela vai colando o feijãozinho, né? E depois você já vai introduzindo o Braille nas pequenas coisas que você vai apresentando. Opa, saiu aqui a minha página. Tá tendo uma interferência aqui, peraí. Deixa eu conseguir fechar. Aqui foi. Olha, aqui formas geométricas, né, para fazer uma casinha, né, o triângulo, o quadrado, um retângulo, e também tem texturas diferentes, né, tem tamanhos diferentes, e começa a dar para a criança a noção do desenho em relevo, né, que ela vai ter a casinha no tridimensional, mesmo que reduzida, num brinquedo, que é uma casinha. Aí, depois, essa representação simbólica, no bidimensional, a gente vai fazer através do desenho em relevo. Então, vocês vejam que isso tudo são passos, né? Porque ela não vai aprender a reconhecer que isso daí é uma casinha, desenho, se ela não teve oportunidade de ter o concreto. Então, por exemplo, a gente ensina os animais. Então, primeiro a gente tem as miniaturas dos animais, né? Trabalha toda essa questão dos animais, inclusive se a gente pode, o que é pelo, o que é pena, o que é grosso, o que é fino, o tamanho, para depois a gente poder ir para uma representação bidimensional e simbólica, né? E ela conseguir reconhecer. Então, né? Agora, vocês vejam aqui, uma coisa que eu quero falar, que é o seguinte: esse material para uma criança cega, e tudo aquilo que a gente está mostrando, se a gente for pensar em desenho universal, isso a gente pode usar para qualquer criança. Então, a criança com deficiência visual, ela não precisa ter, às vezes, um material que seja só dela. Aquele material que às vezes vai ser produzido para a sala, ele, com algumas adaptações, ele pode ser usado para todas as crianças, inclusive a criança com deficiência visual. Porque se você trabalhar isso, trabalhar a forma geométrica, trabalhar com o desenho simbólico, se você usou textura, você já pode usar para a criança deficiente visual e para as outras também, de uma forma até muito mais interessante. Então, o professor, a gente não tem que pensar, eu estou fazendo as adaptações para minha criança cega. Não.
a gente tem que pensar, quando constrói um material, que ele pode ser útil para todo mundo, né? E a Eniceia, que lá da Federal de São Carlos, muitas das lives que ela tem feito, ela tem falado dessa questão do desenho universal. E é um conceito muito interessante que a gente tem que ter em mente. Tá indo? Aqui. Aqui, ó, ela fez um painel com cela braille para trabalhar, né, os numerais, para trabalhar a quantidade e trabalha a textura também, tudo num joguinho só, né? Então, você trabalha tudo isso. Aqui, um material pronto do Laramara para trabalhar a quantidade e para trabalhar os numerais em braille. Então, assim, a criança não precisa já saber isso aqui. Mas na medida que você vai pondo, a gente não pega um livrinho de criança de 3 anos que tem um bichinho e um número 1, e a criança já vai fazendo associação daquela quantidade com aquele número. Você não está ensinando o número, mas ele se aparece ali. Então, quando a gente trabalha com a criança deficiente visual, a gente também vai introduzindo o braille, ele vai estar ali. É uma coisa que já aparece natural para ela, que ela já vai tocando em tudo que ela vai tendo. Então, ó, vocês vejam aqui, aqui ela fazendo uma atividade que ela vai fazer. Essas pranchas aqui é de formas, né? Aqui então tem um círculo, aqui é uma estrela, tem quadrado, então ela vai fazendo com esses pininhos, e depois aqui também tem as formas, e tem quantidade, e tem já a apresentação do braille para ela. Aqui, olha que interessante, aqui que é um material que a Daisy fez também para entregar para uma família. Você tem uma cela, e aqui é o B. E aí a gente tem um botão. Então, a criança vai pegar um objeto, aí botão. Então, é o B. Aí ela faz na cela a letra B. Aí aqui é uma bexiga, a letra B. E assim por diante, né? Aqui é uma tampa, aqui acho que é uma caneta, sei lá, aqui acho que é um saquinho, não sei direito, né? Então, você já vai trabalhando com ela a identificação tátil do objeto e também a representação da primeira letra dela na cela braille grandona. Você vai fazendo isso junto, e isso vai sendo feito ao longo do processo de alfabetização. Olha que interessante isso aqui que a Daisy produziu. Esse é para um menino cego e autista, que, como vocês sabem, tudo tem que ser muito estruturado. Ele tem que saber exatamente como as coisas vão acontecer. Então, aqui tem o horário, a atividade, no concreto e também no braille aqui. Então, olha aqui a hora de comer, a hora de... Aqui eu acho que eu não lembro o que era isso aqui, esse desenho, mas deve ser a hora de se arrumar. Aqui é a hora da aula, aqui é a hora de se alimentar, depois a hora de ler o livrinho, depois a hora de brincar. Então, ele vai sabendo, ele tem lá no calendário dele, que ele vai pondo a mãozinha, agora é hora do quê? É hora disso. E aí ele vai se organizando no seu tempo durante o dia. Aqui, ó, o calendário na hora o calendário, uma parte maior desse calendário, que é a hora da aprendizagem, né? Bom, então os fundamentos desse processo de alfabetização em braille é principalmente trabalhar o desejo e a motivação. Eu vou correr um pouquinho, vocês vão ter isso daqui gravado, depois se vocês quiserem ler, senão eu não vou ter tempo de terminar. Olha que bonitinho aqui, né? Aqui é a criança, uma criança na pré-escola, com um livro em braille. Os personagens que aparecem nesse livrinho, eles estão aqui, é uma boneca, é um jacaré. Então, você traz isso aqui, algumas coisas aqui para o concreto, trabalha a história, o simbólico, que é extremamente importante para a criança com deficiência visual, porque senão ela fica muito presa só no concreto. Trabalhar a história, trabalhar o simbólico perfeitamente, e mesmo que ela não saiba ler, ela já vai pondo o dedinho lá no livrinho. A mesma forma como você mostra um livrinho para uma criança não alfabetizada, um livrinho de história infantil. Do mesmo jeito. Bom, a aprendizagem
tem que ser centrada no aluno, então ela tem que ser flexível, e a família é um pilar disso daí. Ah, gente, cadê? Vou voltar aqui, foi muito rápido. E olha só, da mesma forma que uma criança tem acesso a um alfabeto, aqui a criança cega, ela tem aqui um painel com todo o alfabeto para ela, em braille. Então a gente vai proporcionando a mesma coisa, não é diferente. A única coisa que tem que fazer é pensar, como que eu faço para ela ter o acesso? Então, o professor, ele tem que ter consciência da sua importância, tem que ter consciente das consequências e da metodologia da sua atitude no desenvolvimento cerebral e na aprendizagem. Não expor a crianças a crenças limitantes, né? Tipo assim, não achar que a criança possa conseguir. Motivar a criança para explorar o mundo, os objetos, né? Os contos, tudo. Acompanhá-la para aprender e favorecer sua aprendizagem, equilibrando o desejo, o esforço, a motivação e o controle do estresse. Ser intermediário entre a criança e o mundo. Desfrutar da criança, né? Dessa aprendizagem dela, dessa curiosidade, tudo com ela. Proporcionar o bem-estar, ensiná-la a errar e aprender com o erro, conseguir afastar-se e observar como ela realiza para ter autonomia, e quando não sabe, consultar quem sabe e trabalhar em equipe. Uma coisa fundamental é que uma criança com deficiência visual, ela não é daquele professor, daquela sala. Essa criança é da comunidade escolar. Então, todos da comunidade escolar participam. O professor da educação especial, ele tem que estar trabalhando muito próximo do professor. Essa coisa do AE desligada da sala, num outro horário, não favorece, né? Tem que fazer parte também do dia dessa criança. E o professor tem que também se informar com o professor da educação especial e vice-versa. Aqui a criança já com autonomia, escrevendo braille sozinha na sua carteirinha. E aí isso também tem os brinquedos, né, gente? Tem que brincar. Então, olha que lindo que a Daisy fez hoje. É uma bola de isopor. Ela colocou as tampinhas e dentro da tampinha ela colocou um feijãozinho. Então, a criança, quando joga bola, faz barulho. E aí ela consegue jogar. Olha que interessante. Olha só, um dominó adaptado. Isso tudo é material que a criança leva para casa, gente. Olha que fantástico. É um dominó adaptado feito com botão. Aqui é um jogo da velha de EVA, tá? Que vamos brincar também. Bom, a matemática, agora continuando mais um pouquinho para a gente terminar. Aqui o Soroban, né, o barítono para aprender o Soroban, que vocês vão ter aula com isso, né? Mapas em relevo. Então, vamos lá. Então, aquela coisa do desenho universal. Se eu fizer um mapa em relevo, assim, todo colorido, não só a criança com deficiência visual vai poder usar, mas todas as crianças. Então, é isso que a gente tem que pensar, sabe? De uma linguagem que seja universal, que a gente não separe essa criança deficiente visual com o material dela todo adaptado. Não. Vamos pensar que aquilo, porque vai ser rico para as outras crianças também essas adaptações. Elas são muito interessantes, tá? Bom, aí vamos falar mais um pouquinho rapidamente da questão do computador na educação especial, que é uma grande revolução. Nossa, eu acho assim que o mundo para o deficiente visual a partir do computador é assim a possibilidade, ele pode se voltar realmente para o mundo, porque antes ele dependia de um material produzido em braille, caro, escasso, que não atendia todas as demandas. Hoje, com um computador, com um sintetizador de voz, ele tem um mundo para ele aprender, né? Então, é um meio de são visuais ricos de aprendizagem, supera limitações e dá a possibilidade de acesso aos signos culturais, né? As tecnologias de informação. Ajuda a eliminar preconceito, né? Porque desde o momento que eu tenho uma criança com deficiência visual que possa estar participando do Facebook, do WhatsApp, tudo,
né, ela começa a ser vista como igual pelos outros, né? Então, você diminui discriminação porque propiciam condições de interação. Ele é um diferente, mas ele pode fazer tudo. Ele é um igual também, né? Aí a gente tem os principais sistemas confessionais para deficientes visuais, e aqui eu vou colocar mais um para aqueles de substituição da visão. Você tem os sistemas de painel Braille, e no painel Braille é o seguinte, vocês estão vendo aqui, ó, cada um desse aqui é uma celinha Braille, cada um significa um símbolo, ou uma letrinha, ou um número. Então, você tem o Braille, que é a composição dos... Eu não expliquei o que é o Braille, porque não era essa a minha intenção, pois a Maria Helena pode até explicar para vocês. Aí, o que acontece? Um livro que a pessoa leu, por exemplo, um texto, essa linha aqui vai reproduzir, porque ele é um painel eletromecânico, os símbolos, né, dessa linha toda. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia melhor de como isso funciona, a pessoa que está apresentando um jornal, ela tem um teleprompter, né, que ela lê. Então, tem uma jornalista na Espanha que é cega, ela usa a linha Braille. Então, ela está lá com os dedos aqui, ela vai lendo os sinais táteis que são gerados ali eletronicamente e ela faz a leitura, né? Isso é acrescentado através de uma entrada USB ali e aí pode ler tudo, tá? Bom, e você tem também os sistemas de síntese de fala, em que o computador vai falar tudo o que acontece ali através de uma placa de som, um sintetizador de voz. Funciona para pessoas cegas e para aqueles também com baixa visão, porque pode usar a visão e também usar a voz, porque às vezes a visão cansa muito, então pode usar a voz também. E aí a gente usa diversos programas, né? A gente usa o DOSVox, que a gente usa principalmente, o DOSVox é um sistema nacional, que foi criado no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele, assim, a gente usa bastante com as crianças quando a gente começa a introduzir lá nas TICs, né? Tem joguinhos de forca, tem uma porção de joguinhos, é muito interessante o DOSVox. E depois a gente usa outros sistemas mais sofisticados, como o Virtual, Vision, o NDVA e o JOS. Atualmente, o que a gente mais usa é o NDVA, porque o NDVA é um sistema aberto e que é usado no mundo todo e é gratuito. E como ele é um sistema aberto, as pessoas estão sempre podendo modificar e evoluindo. E é o que dá mais acesso hoje em dia, porque todo mundo pode ter acesso a esse sistema. O JOS era muito caro, a gente nunca pôde ter na nossa ONG, a gente tinha o Virtual Vision, que era fornecido pelo Bradesco. Aqui, um scanner. Então, olha que interessante, ele tem um scanner com sintetizador de voz. Então, é colocado o texto, é escaneado e é falado, tá? E aqui é um sistema que tem hoje, ele custava 18 mil, agora ele já está, acho que mais baratinho, apesar do dólar ter aumentado. Foi desenvolvido em Israel, que é o Orcam. Aqui ele tem uma câmera, que está acoplada na haste de um óculos, e com essa câmera, a pessoa dirige a um texto, um livro, aqui no caso, um menu de um restaurante, e é lido para ele. Esse sistema é muito caro e muito difícil, né? Porque tem que dirigir a câmera exatamente para onde está aquele texto. Eu mesmo sendo vidente, todas as vezes que experimentei tive dificuldade, e ele também meio sai fora da nossa realidade. Ele custava em torno de 18 mil ano passado, esse ano eu não sei o preço que ele dá. Mas a gente hoje tem ferramentas, muitos e muitos aplicativos que a gente precisava de uma aula só sobre isso, tanto do Android como do sistema da Apple, o iOS, que aí a gente pode ter uma centena de aplicativos que são usados para quem tem baixa visão e cegueira. Bom, para complementar, eu estou em cima do meu tempo, eu vou só enfatizar as atitudes que a gente tem que ter favorecedoras da interação com o deficiente visual. Então, ao entrar no ambiente do aluno,
ou, ao se aproximar, anuncie e se dirige-se a ele. Gente, eu esqueci de falar, mas um bebê, uma das coisas que cria muita insegurança é todo mundo tocando sem se apresentar antes. Ele não sabe quem está ali, o que está acontecendo. Então, é regra, quando você se aproxima, ou quando você vai tocar, você se anuncia. E aí, se você está numa escola e você entra dentro da sala de aula, você tem que se apresentar e se dirigir à criança. Porque isso vai fazer você dar pertencimento a ela e vai fazer com que ela se situe no que está acontecendo. Sempre fala e descreva o que está fazendo, as situações e o ambiente para que ela entenda o que está à sua volta. Ela tem que conhecer toda a sala, ela tem que conhecer o caminho para ir para o banheiro, ela tem que conhecer todo o pátio. Tudo isso tem que ser mostrado a ela. Todo ambiente novo deve ser descrito e ela deve ter oportunidade de explorar. Nomear os lugares por onde anda, fazendo associações com sons, cheiros e sensações em geral. Ah, então, olha, agora nós vamos lá para a cantina, para o refeitório. Então, para o refeitório, a gente vai passar aqui por esse pátio. No pátio tem um jardinzinho, aí ela vai tocar nas florzinhas. Ah, você está sentindo o cheiro das plantinhas? Aí, continuando aqui, olha, do lado de cá tem o banheiro, a gente passa o banheiro, aí a gente vai chegar aqui no refeitório. Você já está sentindo o cheiro da comida? Tudo isso. Encoraje-o a pegar os objetos em seus lugares e não dar tudo pronto. Então, se tem um armário, ele vai lá também junto com ou o professor, ou um amiguinho que intermedia, que ajuda, ou o ajudante de classe, né? Você vai proporcionar oportunidade para que não manipule objetos e coloque-os em funcionamento. Então, você não vai abrir a torneira para ele. Você mostra onde está, ele abre a torneira para lavar a mãozinha, ele vai pegar o sabonete, ele vai pegar a toalha, mas você vai falando para ele tudo onde que as coisas estão, né? Então, proporcionar oportunidades para que interaja com os outros alunos. Isso é fundamental. Uma criança com deficiência visual, baixa visão ou cegueira, se você não estimulá-la na interação, se você não colocá-la na brincadeira, ela vai ficar isolada. Gente, isso é muito triste e isso acontece demais. Se você perguntar para qualquer criança com deficiência visual, baixa visão e cegueira, é o que eles mais falam, a questão do isolamento, porque eles não têm como chegar. Isso é a atitude da escola e a atitude dos pais também. Tá? Muito obrigada. Olha, agora sim, muita coisa, né, Patrícia, Cássia? Ótimo, não, foi ótimo. É, muito cansativo. Não, ótimo. Eu estava preocupada que muita falação, né? E muita coisa que Não. depois a gente vê que não falou, mas não tem tempo, né? Para tudo. Então, tem algumas coisas do chat, faltam alguns minutinhos, eu tô vendo que o seu telefone não para de tocar, dá tempo de Eu já desliguei aqui. Não, tô Pode dizendo falar. por às vezes tem alguma urgência, se puder, eu já... Não se preocupe, não, já desliguei. Tá, A nossa urgência é essa. Pode então, se preocupar. então vamos fazer o seguinte, eu vou lendo do chat, quem quiser abrir a câmera, o microfone, que às vezes tem gente que é um pouco mais tímida, né? Eu leio as mensagens do chat. Aí só usar o recurso aí que tem uma mãozinha na barra de comandos aí onde tem a câmera, o microfone, é só clicar nela e a própria plataforma já coloca em ordem quem for clicando. E aí a gente abre para fazer as perguntas, tá? Enquanto isso, eu vou lendo aqui o que eu peguei no chat, tá bom? Bom, a Nara colocou logo às 3 horas. Quando tem os olhos tremendo frequentemente, é sinal de visão baixa? Então, quando os olhos tremem, né, e eles podem tremer ritmado, como um pêndulo, ou pode tremer fazendo um joguinho, a gente chama de nistagmo. Quando tem o nistagmo, em geral, ele é sensorial e ele é em decorrência de uma baixa visão. Então, e às vezes tem um nistagmo que tem uma posição, é um motor, e ele tem uma posição de bloqueio, que na posição, a pessoa fica numa posição que ele diminui, e aí a visão melhora. Mas sempre que tem um nistagmo, em geral, é baixa visão. Criança cega não tem nistagmo, ela tem movimentos aleatórios do olho. Mas esse movimento ritmado
o nistagmo, ele é da baixa visão. Ó, o Reinaldo levantou a mão, aí eu continuo lendo depois dele falar. Reinaldo, pode abrir a câmera e microfone? Oi. Oi. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Uma questão que me chamou a atenção ali, que a importância dos estímulos ali no primeiro ano de vida da criança, tudo que a doutora disse, sim, eu já fui imaginando, né? Que é importante não só para a criança com baixa visão ou cega, mas para todas as crianças, aqueles estímulos. Agora, nesse primeiro ano, já indo para o segundo ano, que acontece assim, a criança não só reconhecimento dos objetos, mas do outro, mas do eu também, para ter consciência do eu. Como que se dá essa consciência do eu para a criança com baixa visão ou cega, sendo assim que o nosso mundo é muito visual, né? Porque geralmente a gente põe a criança lá na frente do espelho também, faz um monte de coisa, né? Como se dá esse processo para essa criança? Então, basicamente, ela vai construindo isso a partir do momento que ela toca esse outro, né? A criança vê, porque assim, quando ela vai tendo a imagem dela no espelho, que ela vai reconhecendo a imagem dela no espelho, ela já tem a consciência do eu, né? Ela já está nesse processo de se separar, né, dela e do objeto. E a criança vai fazendo isso à medida que ela vai tendo contato, né, tanto auditivo como o contato com as outras pessoas, o contato da mãozinha no rosto, da interação, contato com os objetos. Ela vai desenvolvendo isso, tá? Ah, tá joia. Só mais uma observação. Sim, adorei que a doutora trouxe o Vygotsky para a conversa. Parabéns. Até gostaria de ter trazido muito mais, mas não dava tempo. Eu acho que o Vygotsky é essa questão da mediação e da linguagem, que tem um papel crucial no desenvolvimento da criança. A gente tem todo o fundamento disso no Vygotsky, né? Então, para quem se interessa, é extremamente... a gente, né, essa questão de que a gente é um ser social, né? A gente tem habilidades inatas, né? Mas que todo o nosso desenvolvimento e a possibilidade dessas essas habilidades inatas biológicas, elas só vão acontecer dentro de um contexto social e cultural e histórico, né? Segundo, tem que ter o histórico, né, para o Vygotsky. Sim, desde o primeiro ano de vida, né? Desde sempre, né? Desde sempre. Obrigada, Reinaldo. Eu que agradeço. A Débora Palma, pode falar? Oi, boa tarde, doutora Lídia. Eu queria pedir, por gentileza, se você poderia colocar no chat a referência daquele programa de alfabetização em Braille que você comentou, porque eu não consegui entender o nome para anotar. Tá bom, eu ia colocar a referência, mas foi um pouco corrido. Chama Braille-Tico, se escreve desse jeito mesmo, Braille-Tico. É da ONCE, ONCE da Espanha. Se você colocar, você já vai ter lá, método Braille-Tico ONCE, fazendo a pesquisa. Depois eu posso ver e colocar também, passar para vocês através da Maria Helena a referência certinha. Ou o Reinaldo e o Adolfo, se conseguirem já pesquisar e depois colocar no chat, aí já facilita também. Tá, obrigada, viu? Nada. Olha, gente, vale a pena ler, viu? Bom, continuando, a Thaís, boa tarde. Depois você pode me explicar o que acontece quando a criança apresenta palidez no nervo óptico, o que interfere na acuidade visual? Então, a palidez no nervo óptico, como eu tinha mostrado ontem, significa que você tem células do nervo que não estão funcionando. E você tem diversos graus dessa palidez. Você pode ter uma palidez numa determinada área do nervo, comprometendo algumas células, e você pode ter uma palidez total. Então, você vai ter baixa visão ou cegueira. Então, aquele mesmo contínuo que a gente tem, desde redução da visão até a cegueira, a gente, no primeiro trabalho, ele pode estar totalmente pálido, atrófico, você pode ter uma palidez parcial, uma atrofia parcial.
Nossa, peraí que eu tô mutando aqui o microfone da Luciana, porque entrou aberto. Acho que deu para ouvir esse finalzinho, não sei, enfim. É que chiou bastante aqui. Quer que eu repita? Acho que só esse finalzinho, a hora que o microfone entrou, porque eu, pelo menos, não ouvi nada. Então, a gente pode ter, quando a gente tem uma papila pálida, né? A gente pode ter totalmente pálida, que é um nervo atrófico, ou uma palidez parcial, que não está uma atrofia total, que ainda tem algum nível de visão. Então, varia muito, como varia o espectro desde a baixa visão até a cegueira. Tá. Aí a Nai fala, só comenta, né, a questão do quartinho lá, que recordou um painel montessoriano. Ela colocou sobre sim. aquele. Quando dá para mostrar. Exatamente, né? Aquela questão dos estímulos, né, que estão ali para a criança, né? Uhum. A gente chama de, na verdade, assim, é um quartinho, né? Que a gente usa a palavra em espanhol, mas a gente usa quartito, mas na verdade é um quartinho mesmo, né? Se a gente for traduzir para o português. Mas é bem legalzinho, né? Uhum. E você pode fazer aquilo com caixa de papelão. A Daisy faz uns lindos aí para as crianças aí. A Daniele colocou, acredito que é muito importante estabelecer uma relação de confiança emocional com essa criança, para que ela se sinta segurança no processo de descoberta e de aprendizagens. Acho que era só um comentário enquanto você estava expondo, né? Eu acho que isso é muito importante, porque se ela não tiver segurança, se ela não se sentir segura, ela não vai querer ficar naquele ambiente de maneira nenhuma. E aí é que aquela questão que se ela está ainda muito simbiótica com essa mãe, vai ser muito difícil. Se a mãe não proporcionou para essa criança já a interação com outras pessoas e uma certa autonomia com ela, vai ficar difícil dentro da escola. Então, vocês vejam como tudo é um contínuo, né? Começa quando a criança nasce, né? A partir do diagnóstico. Em contrapartida, a Nai vai falar, acho que nessa direção, que tem essa coisa, né, de estabelecer, mas ela põe assim, ó, acredito que uma das maiores dificuldades para as crianças com deficiência visual é a superproteção dos pais, que impedem em vários momentos dessa criança vivenciar o mundo ao redor. Aí é o outro lado, né? Sim, porque se você tem, e assim, a superproteção, ela, na teoria junguiana, ela é uma compensação para aquilo que você rejeita. Aquilo é tão difícil de você aceitar que aí você estabelece um comportamento de superproteção. Então, essa superproteção, ela vem revestida de muitas coisas. E ela é muito complicada. E ela pode realmente impedir o desenvolvimento da criança. Porque se dou tudo para ela pronto na boca, vocês imaginam, né? Vai virar. Né? E a mesma coisa, o professor dentro da escola, que aquelas atitudes que eu coloquei, ele também tem que favorecer a autonomia da criança. Gente, quem conhece o Alex sabe o quanto ele é autônomo, né? Eu acho que, não sei se todos vocês conhecem o filho da Maria Helena. Vão conhecer, tá nas atividades aí da semana. O Alex, ele viaja para qualquer lugar. Ele, quando vai nadar, ele fica num hotel enorme, num quarto, ele vai pro refeitório, ele come. Ele guia um monte de cego atrás dele pela rua. Ele, se você estiver dirigindo e se você andar, se fizer um erro de rua, ele te avisa. Ele sabe tudo mentalmente, todos os trajetos. Mas era assim, a mãe dele punha ele dentro do carro, ou a sair a pé, por onde ela ia passando. Agora nós vamos virar, aqui tem um posto de gasolina, aqui tem isso, ali tem aquilo. Então ele tem uma construção mental de todos os espaços, que quando ele está num espaço novo, ele consegue aprender facilmente. A gente não entrou nada em orientação e mobilidade, até eu ia falar da bengala, e eu até perguntei para a Deise, que é quem faz orientação e mobilidade, fiquei de pesquisar na internet, não deu tempo da cor da bengala lá. Me parece que, né, que era mesmo? Ai, gente, eu já esqueci. A vermelha, acho que é baixa visão, a verde é deficiência visual e a branca é surdo-cegueira.
Agora, aquela branca com lista, eu nunca ouvi falar. E eu perguntei para ela também não. Mas eu ia pesquisar. É uma coisa interessante de vocês pesquisarem, mas eu não tive tempo, tá? Então, por isso que ontem também eu não consegui responder a pergunta da bengala branca com vermelho. Tá parecendo uma pegadinha para ele, viu? Então, então assim, a gente... Mas ela nos super protegeu. Ela colocou... Quando nós inauguramos a ParaDV, foi na sede da Casa do Médico. E tinha uma escada. Ele tinha 4 anos, o Alex. Eu não sei quantas vezes a Maria Helena subiu e desceu aquela escada para ele ter aquela noção do espaço, como funcionava. Não é uma vez, foram muitas vezes que ela subiu e desceu aquela escada. Até ele ficar satisfeito de entender que ele estava indo de um pavimento para o outro, que era uma situação nova para ele. Então, gente, e o resultado é essa pessoa incrível que ele é, né? Hoje, totalmente autônomo. Mais alguma pergunta, Patrícia? Tem. A Raíra, eu acho que é um momento que você estava comentando sobre os trabalhos com as crianças, ela pôs assim, as cores são trabalhadas com crianças cegas, não consigo imaginar como isso pode ser feito. As cores são, sim. A criança não vai ver, mas ela vai aprender cores. Ela vai saber coisas essenciais. Ela sabe que o céu é azul, que as plantinhas são verdes, que é vermelha. Isso é coisa que você vai falando para ela, né? E ela vai ter esse conceito. Ela não vai conseguir definir. Embora, gente, eu conheci uma moça cega que era professora de Braille no Instituto de Cegos de Jundiaí, Instituto Luiz Braille de Cegos de Jundiaí, que ela percebia as cores pela energia das cores. Cores frias e cores quentes, ela pondo a mão, ela sentia. Ela tinha essa capacidade. Né? Mas a gente ensina as cores. Uhum. A Daniele, existe uma forma certa para trabalhar a interação da criança com deficiência visual com as demais crianças? Bom, aí eu acho que dizer uma fórmula a gente... Então, vamos supor. Bom, primeira coisa, a gente tem que introduzir essa criança numa brincadeira, né? E tem que mostrar para ela o que as outras crianças estão fazendo e fazer adaptação. Então, por exemplo, se as crianças estão brincando de bola, são crianças pequenas, então você pode ajudar a intermediar essa brincadeira. Mas, assim, é muita criatividade, porque são muitas situações diferentes, né? Mas a gente tem que procurar colocá-la junto. Então, vocês vejam só, tem um filme iraniano que é incrível, que é um menino que ele está numa escola residencial especial. A família dele é do interior do Irã e ele fica numa escola na capital do Irã e ele vai lá para aprender o Braille. E tem as férias, e ele tem que voltar para casa. A família tem a maior dificuldade, então a família esconde ele. Mas ele quer ir para a escola junto com as outras crianças ali da sua comunidade. E quando o professor começa a dar aula, ele tem os livros dele em Braille. E aí, assim, na hora que ele começa a ler no Braille, começa a falar alto na classe, as outras crianças ficam muito curiosas e querem participar daquilo, entender como aquilo funciona, né? E as próprias crianças vão ajudando. É muito comum você ter uma criança, por exemplo, principalmente menina, né, que tem um lado mais materno, que ajude, que pega pela mãozinha, que leve. Então, tudo isso são situações que o professor deve ajudar, né? Se tem uma brincadeira de correr, então, por exemplo, no pátio, a ajudante lá que fica, né, a monitora, ela pega a criança na mãozinha e vão fazer a brincadeira junto com as outras crianças de correr, posiciona a bola, as crianças estão brincando de bola, tudo bem, ela não vai entrar no jogo, mas pode ter uma bola sensorial e vai ajudar essa criança, que todas as outras crianças vão adorar brincar com aquela bola sensorial também, que faz barulho, sabe? Então, você tem que usar a imaginação. A questão é pensar o que eu posso fazer, como eu posso propiciar o acesso,
como que eu posso colocar essa criança dentro dessa brincadeira e nessa interação social? Gente, isso é fundamental, porque o que a gente vê é a criança isolada. Quando a gente observa uma criança do ensino infantil mesmo, cega, no meio das outras crianças na hora do recreio, ela sozinha. Ela ali, sozinha. Você não vê ela participando, ela interagindo. Mas se não tiver o adulto propiciando isso, ela vai ficar sozinha mesmo, tá? A Débora, só um parênteses, comentou se seria um filme que chama Cor do Paraíso. Você sabe que eu acho que é... Eu sou tão ruim de nome de artista, nome de filme, mas eu acho que é A Cor do Paraíso. Esse filme é maravilhoso. Eu acho que quem puder assistir, assista. É assim, ele traz muitas lições. Esse filme, nós passamos esse filme com audiodescrição feito pela Maria Helena, numa tarde, num sábado, para todos os pais, familiares e deficientes visuais adultos lá na ParaDV. E depois a gente discutiu um pouco desse filme. Foi assim maravilhoso, né? Porque mostra muito essa questão dos preconceitos, né? E a possibilidade que a gente tem de eliminação de barreiras. É A Cor do Paraíso, sim. Recomendadíssimo, quem puder ver. É muito lindo. O Felipe falou, um amigo de longa data perdeu a visão em determinado momento da vida devido a um acidente. Quando conversei com ele, bem no começo da nossa amizade, sobre as coisas que sentia falta, me disse sentir falta de ler histórias em quadrinhos. Passamos, eu e alguns amigos em comum, a esse amigo deficiente visual, a ler os quadrinhos para ele. Com essa experiência, ele fez uma tese de doutorado em linguística intitulada, né, A Audiodescrição de Histórias em Quadrinhos, Perspectivas Semióticas. Aí ele pôs até o link desse trabalho aí para quem tiver. Isso, e eu conheço esse menino deficiente visual, e vocês vejam assim, isso é interação. E eles mesmo, sabe, fizeram essa possibilidade da interação. Então não é só ler a história para ele, é uma questão de trazê-lo para dentro desse universo e de ter relações sociais, né? É muito importante isso. Parabéns, viu, pela iniciativa. Fico muito feliz. A Daliane coloca, doutora Lídia, tem um aluno com baixa visão e estou estudando sobre isso. Aí perguntou dos slides. Eu comentei que a gente não conseguiu receber por conta, né, até teve mais gente que pediu, por conta dele ser pesado, os arquivos dos slides, mas assim, quem quiser anotar, como vão ficar gravados, dá para pausar, fazer as anotações necessárias, caso a gente não consiga disponibilizar mesmo, né? Então, só para avisar todo mundo que pediu. Eu acho que vai ser bem interessante se a gente puder, eles terem acesso, né, a esse material, porque muita coisa a gente teve que correr bastante, né? Tá, aí depois se a gente conseguir, o Adolfo dá uma mãozinha pra gente. Ele falou que o Educar Araraquara, como é novo para você, talvez já esteja mais vazio, e aí consegue, né, subir por ele e mandar compartilhar. Aí depois a gente vê. Vocês me avisam. Tá. Vocês me avisam. Aí várias falando das atividades, que estão adorando os exemplos, uma excelente estratégia, que são brinquedos simples, mas perfeitos, né? Porque são materiais, acho que, acessíveis, né? Não são caros. Aí tem o pessoal que colocou agora sobre a bengala, não sei se está acompanhando aí. A Vanessa colocou, não. Bengala branca sinaliza pessoa cega, perca total da visão. Bengala verde sinaliza pessoas com baixa visão, não são cegas, apenas enxergam com maior dificuldade, possui visão parcial. E bengala branca sinaliza... Não. Cegueira. Bengala branca e vermelha é sinalização das pessoas que são surdas e cegas. Normalmente pode ser sinalizado apenas com adesivo vermelho sobre a bengala. Aí tem uma foto que o Adolfo pôs e o Reinaldo complementou, com o intuito de atrair a atenção para o fato de que o usuário da bengala tem surdo-cegueira, parcial ou total, foram colocadas fitas ou adesivos vermelhos sobre a bengala branca, como um símbolo para a surdo-cegueira em vários países. Acho que é para ajudar aí, né, no entendimento. Isso é muito... Essa questão da surdo-cegueira, a gente nem entrou, porque isso aí é um outro mundo à parte, né? Eu não tenho muita experiência com surdo-cegueira,
a gente tem experiência na Paratv, mais com surdo-cegueira adquirida, que é um pouco mais fácil, né? E não é nem a surdez total. Tem cegueira total, mas não tem surdez total. Então, mesmo assim, a gente tem que usar a língua de sinais na mão, né? Pode usar usa o braille, mas são pessoas que já desenvolveram. Eu fiz um estágio na Argentina há muitos anos atrás, foi em 91, e eu fui conhecer uma escola de surdo-cegueira que foi criada por um empresário que tinha uma filha surdo-cega e que morava nos Estados Unidos. E aí eles resolveram trazê-la para o Brasil para ficar junto com a família, então montaram essa escola. E era assim impressionante, né? Porque os alunos ficavam o dia todo nessa escola, cada um com um professor, e um professor no período da manhã e um professor no período da tarde. E tudo baseado muito no tato mesmo, né? Então aquele calendário tátil para saber, para organizar a rotina, né? Tudo isso. E é muito interessante o trabalho. Trabalho muito complexo, muito difícil, mas muito interessante. Tem mais uma, eu não entendi muito bem, Janaína. Por favor, de acordo com qual teoria que a superdotação é a compensação da não aceitação? Não foi superdotação, superproteção. Acho que é entender, porque eu não entendi a superdotação também. Não. Ainda bem que ela perguntou. Eu estava falando da superproteção dos pais. Às vezes, uma superproteção é um mecanismo compensatório para uma dificuldade de aceitação da deficiência, né? Então, é muito difícil aceitar aquela deficiência, aceitar aquela pessoa com possibilidade de desenvolvimento, de autonomia. Então, eu tenho um comportamento nessa criança de superproteção. Ela corrigiu agora, ó. Eu acho que ela escreveu e não viu que saiu errado. Agora que ela pôs embaixo, superproteção. Acho que foi isso na hora. Entendi. Bom, só a Cássia também colocou que ela tem o filme que vocês citaram, que se alguém quiser ela empresta. Acho que do mais, Tadoma, é isso mesmo, Tadoma é um dos métodos de comunicação de pessoas surdo-cegas. A Tadoma é baseada, a mão da pessoa deficiente visual fica aqui no pescoço e sentindo, né, a outra pessoa fala, e a pessoa deficiente visual coloca a mão aqui no pescoço da pessoa que está falando, e com isso ela vai sentindo a vibração e fazendo o reconhecimento do que está sendo dito, né? Um pouco difícil, né, gente? É um negócio assim, é um mundo. O que a gente tem que ter na cabeça quando a gente vê isso é quanto que o ser humano tem de possibilidades. E quanto, às vezes, a gente é aprisionado numa maneira de ver o mundo, né? E quando a gente não tem aquela maneira de ver o mundo, se abrem muitas outras possibilidades, que é o que o Vygotsky fala, né? E Tadoma é isso, né, gente? Você entender o que uma pessoa está falando, sem ouvir, simplesmente porque você colocou a mão. E existe uma profissional, uma professora universitária muito competente, que é surdo-cega e faz o Tadoma para se comunicar. Ela tem uma pessoa junto com ela o tempo todo, tudo que é falado, ela vai falando para ela, como numa audiodescrição, vamos dizer assim, ou repetindo, né? Se é uma apresentação de uma palestra, ela vai falando baixinho e ela vai sentindo e ela participa de tudo. Então, Cássia, você tá aí? Tô. Eu acho que tá ótimo. Eu também, já passamos um pouquinho do tempo. A Clélia acho que não vai conseguir vir falar com o pessoal, ela falou que ia tentar, mas ela estava com algumas agendas aí meio urgentes. Então, acho que só agradecer, quer fazer as honras, Cássia? Eu, da minha parte, já agradeci também bastante. Nossa, quero agradecer muito a Lídia, sempre nossa parceira, porque toda vez que a gente pede, né,
Aí a ParaDV está presente, está trabalhando com as nossas formações. A gente só tem a agradecer essa parceria que a gente tem com a ParaDV e na pessoa da Lídia hoje, né? Que nos encheu aí de informação muito importante. Obrigado, Lídia. Bom, eu agradeço muito vocês, a paciência de vocês esses 2 dias, me ouvindo falar tanto, e eu estou à disposição e quero dizer que, assim, essa parceria nossa com a educação, ela é fundamental para o nosso trabalho. O nosso trabalho não teria êxito se não tivesse essa parceria, né? Então, eu acho que nós temos esse grande privilégio. Eu agradeço muito a todos vocês e agradeço muito sempre aos profissionais da educação e da educação especial da prefeitura que sempre colaboraram conosco, sempre nos ajudaram, sempre nos apoiaram no nosso trabalho para que ele pudesse estar até hoje. Se não fosse essa parceria, ele não existiria, a ParaDV não existiria como ela é hoje. Principalmente pela parceria com a prefeitura de Araraquara. Então, muito obrigada. Já fica um convitinho para talvez umas próximas ações, porque pelo jeito tem muito assunto ainda que não conseguiu ser abordado, né? Pessoal perguntando, acho que a gente pode depois pensar nesse formato, acho que fica um pouco mais fácil, né? Bom, enfim, pessoal, agradeço em nome da Clélia, todo mundo, a Lídia, ao Adolfo, o Rinaldo, a Cássia. E aí a gente espera quem estiver inscrito para as próximas atividades aí dessa semana. Obrigada. Bom, gente, eu agradeço também muito a Adolfo, viu? Você, Patrícia, e todo mundo que ficou me ajudando aí com essas questões do acesso aqui a essa tecnologia, viu? Muito obrigada. Deu tudo certo. Obrigada. Tchau, gente. Então, boa tchau. tarde. Boa tarde a Até todos. mais. Tchau, Tchau. gente. Tchau. Tchau. Tchau.